Beleza, acho que está gravando, né? Bom, pessoal, então pela terceira vez, boa tarde a todos. Obrigado, tá? A presença de vocês, a inscrição aí no treinamento. A gente queria passar para vocês no encontro de hoje uma funcionalidade que foi criada no sistema de orçamento e finanças, que ela é dedicada para a cobrança de serviços e de contratos centralizados que são administrados por diferentes órgãos da universidade, tá? Então, esse treinamento de hoje, né, essa funcionalidade que a gente vai apresentar aqui, ela é dedicada para esses serviços, né, ou contratos que são administrados de forma centralizada por uma área e que atende diferentes clientes, né, diferentes unidades e órgãos da universidade e que funcionam naquele esquema de capital de giro, né? Então, tem um empenho lá, né, um valor já aportado para aquele contrato, e conforme as unidades vão executando, né, vão pedindo serviços desse contrato, a gente faz uma apuração periódica, geralmente mensal, né, e depois a gente faz a cobrança desses serviços às unidades para recompor o saldo desse contrato, tá? Então, é esse o escopo da funcionalidade. Eu vou falar mais ou menos como é que funciona hoje, né, a cobrança, né, desses serviços, e o que a gente está implementando agora de funcionalidade nova no software que a gente entende que vai agilizar e vai trazer um pouco mais pouco menos de retrabalho, um pouco mais de assertividade e de acurácia aí nesse procedimento, tá? Vou passar aqui a apresentação. Então, só falando um pouquinho da ementa, né, de hoje, vou fazer uma contextualização bem rápida, tá? Acho que o encontro vai ser bem rápido, tá, gente? Vou fazer uma contextualização do processo, mostrar o fluxo, né, como é hoje, como a gente entende que vai ficar. Aí eu vou passar a palavra para a Mônica, que é aqui da nossa TI, que vai fazer uma demonstração, né, da ferramenta em si, né, como é que ela vai funcionar, onde que acessa e como que lança lá as informações. Depois volto para umas recomendações rápidas, né, para quem gerencia, né, esses contratos, quem apura essas informações. E no final a gente abre para se alguém tiver alguma dúvida, tá, e a gente tenta esclarecer no encontro. Bom, uma contextualização rápida, a gente tem hoje mapeado, que passam aqui pela gente, né, no apoio orçamentário aqui da reitoria, cerca de 25 serviços diferentes, né, pelo menos isso, que funcionam nessa sistemática que eu mencionei, né, são contratos, são serviços gerenciados de forma centralizada, por uma unidade, por um órgão da administração, geralmente, né, e esses serviços, eles são cobrados das unidades, né, periodicamente, conforme as unidades solicitam, né, fazem uso desses serviços, tá? A gente trabalha nessa cobrança, né, através de uma planilha, geralmente, né, que ela é enviada periodicamente, geralmente de forma mensal, né? A composição do relatório, né, nesse formato de planilha, né, o lançamento disso no sistema, né, a transferência em si das despesas, ela é feita hoje de forma bastante manual, né, que a gente entende que traz um certo problema, uma insegurança para o processo. Os controles também são realizados por meio de planilha, né? O processo ele é despadronizado, então a gente tem órgãos que gerenciam esses serviços, que já fazem o lançamento de algumas despesas, né? Outros que fazem parcialmente, né? Então eu só lanço o que é de unidade, o que é de reitoria eu passo para a DGA, ou então até lanço o que é de reitoria, mas não lanço as contas locais, então eu tenho que mandar ainda para a DGA fazer um complemento ali do lançamento, né? Então a gente não tem muito uma padronização, né, desse processo, tem alguns lugares, alguns serviços, por exemplo, aqui da DGA, que só mandam uma planilha, né, e a gente faz tudo aqui no apoio orçamentário, né, então tem uma despadronização aí nesse sentido, né, tem uma grande exposição a erros, né, na medida em que os orçamentos eles são feitos digitados, né, de forma manual, a especificação, os valores, né, então pode estar bastante sujeito a erros, né, e como tem essa tratativa, né, o envio de e-mail de uma planilha, nem sempre a equipe aqui ela está totalmente disponível para fazer esses lançamentos, né, então às vezes a gente está com um fluxo de demandas urgentes naquela semana, a gente acaba deixando para lançar posteriormente esses relatórios, então a gente tem um descompasso aí no processamento também, tá? Todos esses problemas, né, esse cenário que eu estou colocando aqui é o que motivou a gente trabalhar nessa ferramenta, tá? Bom, como que é feito atualmente? Tentei desenhar aqui num esquema
de infográfico aqui, mais ou menos as macroetapas do processo, né? Então, a gente tem sempre um órgão gerenciador, né, que cuida desse contrato, que gerencia, né, esse contrato ou esse serviço centralizado. É esse órgão quem recebe os pedidos, né, quem normalmente trata com a empresa prestadora de serviço, quem compõe, quem apura essas despesas para serem cobradas das unidades solicitantes, né? Então, o órgão tem lá a sua dinâmica de trabalho e, periodicamente, ele faz uma apuração, né, dessas despesas, né, para cobrar isso das unidades, né? Então, quando ele faz essa apuração, ele tem que converter essa apuração que ele fez numa planilha, que é um modelo que a DGA disponibiliza lá no site, né? Então, tem um modelo padronizado de planilha. Então, o órgão tem que compor essa planilha a partir dessa apuração de despesas que ele fez, né? Aí, como eu disse, tem órgãos que já com isso já lança essas despesas lá no CIAD, né, orçamento e execução de despesas, né, faz lá as transferências para tirar o valor, debitar das unidades, né, os valores, e recompor esses valores para o saldo do contrato, né. Então, tem órgãos que fazem isso de forma parcial, né, então eu lanço só o que é de unidade, né, órgãos de reitoria eu não lanço. Outros já lançam órgão de reitoria, mas eu não lanço quando tem conta local, eu passo para o apoio. Então, a gente tem diferentes cenários. De qualquer forma, todos eles têm depois um envio dessa planilha por e-mail, né, aqui para o apoio orçamentário, né, que complementa esses lançamentos, né, ou faz lançamentos, ou complementa esses lançamentos lá no CIAD, né. Então, o apoio orçamentário, né, que aqui como APO, né, sigla da área, recebe a planilha e complementa ou faz esses lançamentos. Então, a gente tem essas macroetapas hoje no processo, né, e a gente está mirando esse outro fluxo que eu vou mostrar aqui, né, que é o órgão, novamente, ele faz lá a gestão do contrato dele, do serviço, recebe, atende o serviço, trata com a empresa, ele apura essas despesas, né, de forma periódica, na periodicidade que ele está acostumado a trabalhar, né. A partir dessa apuração de despesas, ele já faz esse lançamento no CIAD, né, para todas as cobranças. E aí o que a gente está disponibilizando é uma ferramenta onde eu lanço numa tela só esses dados, ou eu posso também aproveitar uma planilha num layout que a gente está convencionando, que é um layout parecido com aquele que a gente já orientava, né, a elaborar aquela planilha de cobrança, e eu consigo, por uma funcionalidade do sistema, subir essa planilha, importar essa planilha para o sistema. Então, o sistema compõe, a partir dessa planilha, os lançamentos de débitos lá, e aí só tem que confirmar essas cobranças, né? Então, depois a Mônica vai fazer vai mostrar a telinha de como é que funcionaria isso, né? Então, o órgão já faz as cobranças, e aí, basicamente, está feita a cobrança, né? Está recomposto os recursos do contrato, né? Não precisa mandar isso por e-mail, né? Quando isso estiver funcionando, não precisa mais mandar para a gente. O que a gente vai fazer aqui, né, em termos de apoio orçamentário da reitoria, é um acompanhamento disso, né? Porque muitas vezes, quando lança um relatório de cobrança, eu acabo negativando algumas contas, algumas gerenciais, né? Então a gente tem que fazer uma recomposição. Se foge muito também do consumo, né, daquele órgão, daquela unidade, muitas vezes tem que fazer alguns remanejamentos também, né? E nas unidades é a mesma coisa, né? Quando eu cobro das unidades, também as unidades têm um setor financeiro lá que vai fazer esse acompanhamento, mas a gente elimina essa necessidade de envio, de planilhas, esse tipo de coisa, né? A ideia é trabalhar puramente no sistema, tá? Estou falando aqui de forma genérica, vou passar para a Mônica. Mônica, você está aí? Tô sim. Então, tá bom. Aqui está só uma tela macro do sistema, eu vou passar a palavra para a Mônica, vai mostrar mais no sistema mesmo como é que funciona, mas a gente está basicamente criando, né, nesse menu movimentação do CIAD, a gente criou aqui um serviço, né, tá com esse nome aqui, talvez a gente tenha que fazer uma adequação no nome, mas ele está como solicitação de despesa de serviço interno, né, que é onde a gente tem um perfil também específico para lançar esses relatórios ou lançar esses dados e compor a cobrança lá, né, e a Mônica vai explicar. Mônica, você quer que eu tire minha apresentação? Melhor, né? Aí eu vou compartilhar aqui. Beleza. Vamos lá, Mônica. Com você. Deixa eu compartilhar a tela aqui.
aparecendo aí para vocês, né? Bom, primeira coisa, existem 2 perfis que vão usar essa funcionalidade do sistema. Quando quem for utilizar vai precisar pedir esses perfis lá no sistema de segurança, tá? Então, no sistema de orçamento, nós temos o perfil autorizador de despesa de prestação de serviço, que é a pessoa que vai efetivar as transferências orçamentárias, os lançamentos de conta local, e temos o operador de despesa de prestação de serviço, que é a pessoa que vai digitar essas despesas, mas não vai efetivar, tá? O acesso é sempre por serviço, a gente chamou de serviço interno, né? Podemos ajustar esse nome. E aqui tem todos os possíveis serviços internos, sei lá, adiantamento, almoxarifado, passagens aéreas, táxi. Se adiciona e vai para autorização. Bom, em termos do sistema, aqui no movimentação tem essa opção solicitar despesa de serviço interno. Basicamente, quando você você consegue inserir um lançamento desse por mês, tá? Então, você vai ver os serviços que você tem permissão de acesso, aqui no ambiente de teste eu coloquei todos, tá? Adiantamento, por exemplo, mês 8 de 2025, e vou pesquisar. Como ainda não lancei no mês 8, o sistema vai perguntar se eu quero incluir. Sim, eu quero incluir. A hora que eu falei que eu quero incluir, o que o sistema faz? Para cada serviço listado, a gente tem uma configuração de todos os possíveis débitos, tá? Que pode acontecer para aquele serviço. A base para esses débitos é a planilha que é disponibilizada no site da DGA. Deixa eu ir lá no site da DGA. Tem o relatório de gastos. Tem esse relatório de gastos que traz essa planilha aqui para vocês, né, hoje. Que tem o CO, conta local, código de órgão, programa gerencial e o valor aqui. Tá, então, a ideia foi trazer tudo que tinha nessa planilha aqui na tela, dependendo do que você escolhe de serviço. Então, quando você escolhe o serviço, mês e ano, o sistema já mostra as informações de crédito aqui, então tudo que vai ser lançado vai ser crédito nesse CO aqui, 42,50, nesse programa gerencial, nesse elemento econômico, e se tiver conta local, ele mostra aqui. Eu tenho que colocar uma descrição do lançamento, essa descrição vai ser válida para todas as transferências e lançamentos de conta local que forem gerados, e eu posso preencher, como preencher a planilha, posso preencher diretamente aqui esses lançamentos de débito. Ah, mas tem um débito que esse mês foi diferente, não estava previsto no sistema. Eu posso incluir aqui um novo débito, então eu formo o CO, o programa, CO, e só demora um pouquinho para carregar, o programa, o elemento, e se tiver conta local. Aí eu adiciono. E o sistema mostra aqui para a gente, só ficou um pouquinho lento agora, tá? Então eu posso adicionar qualquer CO ao programa elemento. Tá, por enquanto eu estou só lançando essas despesas, vou excluir esse que eu lancei, mas tem uma outra opção também. Quem tiver alguma planilha que tenha aquele mesmo formato da planilha do relatório de gastos, que tenha CO, conta local, órgão, subórgão, pode ou não ter, né? Mas tenha programa gerencial e valor, a gente consegue carregar essa planilha, tá? Deixa eu pegar, eu deixei uma planilha de teste aqui. Então a gente tem um íconezinho aqui com uma setinha para cima que seria para importar a planilha, tá? Então eu escolho o local do arquivo, tem um teste aqui e tem um botão enviar. A hora que a gente traz a planilha, o sistema sobrescreve tudo que está na tela, tá? Então fica valendo o que estava na planilha. Só que ele trouxe algumas coisas em vermelho. Por quê? Tinha dados na planilha que o sistema não conseguiu encontrar o programa gerencial, porque se você tem um CO lá, uma conta local que estava previsto para esse serviço, o sistema até consegue identificar qual programa gerencial é esperado. A mesma coisa para o elemento econômico. Mas se você tem uma coisa nova que não tinha um programa gerencial já previsto, aí o sistema não consegue identificar.
Aí você teria que incluir ele por aqui, tá? Adicionar um débito específico. Eu vou só excluir, eu deixei propositalmente esse caso de erro, tá? Para mostrar que pode acontecer. Por enquanto, quem pode fazer isso aqui? Tanto o operador de despesa de prestação de serviço, que a gente chamou, quanto o autorizador. E eu posso ficar salvando. A partir do momento que eu salvar / liberar, o que vai acontecer? Eu não posso, o operador não vai mais poder editar esses dados. Eles vão para o autorizador. Então, vou confirmar. A hora que eu confirmo, o que o sistema faz? Ele vai varrer cada linha daquela, porque para cada linha dessa de débito, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma transferência, considerando crédito nesse CO programa elemento e débito nesse CO programa elemento desse valor aqui, R$10, vai fazer um débito nessa, se tiver conta local aqui, e um crédito se tiver conta local, para cada linha, tá? Então, antes de fazer, o sistema olha, isso aqui eu não posso fazer, pelas regras do sistema hoje, tá? Como se você fosse lançar nas opções que tem hoje no sistema, ele não deixaria, então por aqui ele também não deixa. Então, na hora de lançar, pode digitar qualquer coisa, mas na hora de liberar, o sistema vai validar. Então, vou excluir esse aqui só para passar, e vou salvar, liberar de novo. Então, salvei, liberei. Como eu estou com o perfil autorizador, eu ainda consigo mexer, né? Mas se eu fosse operador, eu não conseguiria mais mexer. Quem for autorizador pode receber esses dados e efetivar. Tá? Então, quando eu clicar em efetivar, o sistema vai, para cada linha dessa, gerar uma transferência orçamentária e um lançamento de crédito na conta local de crédito, se tiver, e de débito na conta local de débito, se tiver. Tá vendo que essa situação do sistema ficou tudo verdinho aqui? Se por um acaso, vamos supor, alguma conta local não tivesse saldo, ele ia ficar amarelinho, tá? Se não conseguisse fazer nada daquela linha, ele ia ficar vermelho. Aqui você vai ter o histórico, né? Eu consegui gerar essa transferência, consegui efetivar a transferência e consegui fazer o débito na conta local, porque não tem conta local de crédito, tá? Se ele não, vamos supor que ele não conseguisse colocar a conta local de débito, iria ter um erro aqui, iria ficar amarelinho. E se ele não conseguisse fazer nada, nem a transferência orçamentária, iria ter 2 erros aqui, iria ficar vermelhinho, tá? Então, sempre depois que efetivar, dá uma olhada geral nessa tela se está tudo verdinho. Se tiver tudo verdinho, beleza, deu tudo certo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. É isso. Se eu entrar aqui de novo e consultar o mesmo serviço, adiantamento de materiais, o 8/2025, como ele já foi efetivado, eu não consigo mais mexer. Ele só mostra para mim que teve naquele mês 8, mas eu não consigo mais mexer, consigo consultar. Se ele não tivesse efetivado e eu fosse autorizador, eu ainda poderia ficar mexendo nesses valores. É basicamente isso. Se alguém quiser complementar. Beleza, Mônica, obrigado, viu? Imagina. Vou interromper o compartilhamento aqui. Beleza. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Michele, você quer complementar alguma coisa da fala da Mônica? Não, eu só achei que eu já podia perguntar, mas a pergunta está no chat, vocês respondem a hora que for possível, por então favor. beleza. Eu vou só terminar aqui Não, tranquilo. E aí depois a gente abre para as dúvidas do chat também. Apareceu aí, né? Bom, então a Mônica fez a demonstração. A gente vai também, gente, disponibilizar depois um tutorialzinho, né, um material que a gente fez com o passo a passo ali, né, da funcionalidade, tanto para pedir acesso, quanto para importar os relatórios, para digitar, para efetivar, né, os lançamentos. Tem aqueles 2 perfis, né, porque eventualmente dentro de uma mesma área pode ter alguém que só lance, outro que aprova, né, aqui na DGA a gente vai ter esse cenário, né, e pode ser que em outros órgãos que lançam também relatórios pode ter esse cenário também. Então, tem alguém que lança e depois eu tenho alguém que faz a conferência e aprova aquilo antes de debitar, de fato, das unidades, tá? Por isso que tem esses 2 perfis. Bom, continuando aqui, só algumas orientações, né, e recomendações com relação à cobrança, né, dos serviços, né. Uma recomendação que a gente faz é
trabalhar a periodicidade, né, de forma regular dessas cobranças, né, então a gente sugere padronizar para fazer cobrança mensal, né, de modo a evitar, né, acúmulo de períodos, né, porque quando a gente lança períodos muito longos do serviço, a gente acaba trazendo um impacto, muitas vezes, importante ali para as unidades, né, para o órgão, enfim, para o orçamento da unidade daquele órgão, né. Nem sempre, nem toda unidade faz esse acompanhamento para e passo dos serviços, né, que são pedidos e das cobranças que são feitas, e a gente percebe isso que quando a gente lança relatórios, sobretudo quando eles estão, assim, em períodos muito, muito longos, a gente tem bastante negativação ali de orçamentos, né, de gerenciais e de contas locais. Depois a gente tem que tentar trabalhar com as unidades a remanejamento disso, né, como que a gente vai recompor esses saldos. Então é importante até para trazer um pouco mais de realidade ali para o orçamento, para os saldos que essas unidades têm disponíveis de fato, né. Então, quando a gente olha lá, a gente consulta o orçamento, né, o saldo lá de uma conta local, de uma gerencial da nossa unidade, aquele saldo ali a gente sabe que nem sempre ele é real, né, ele está sempre com um certo delay, porque tem muitos serviços que eles são cobrados no pós-pago, né. Então, quando a gente começa a acumular períodos muito longos, né, vamos dizer, esse descompasso, né, entre o saldo efetivo e o que a unidade tem de fato disponível, né, já cobrando serviços, ele vai aumentando, né, e muitas vezes ele aumenta numa proporção que ele inviabiliza outras ações da unidade, né, às vezes a gente já chegou a ter negativações, assim, em alguns COs que você não tem de onde tirar, né, e aquela unidade ela fica bloqueada, né, basicamente o orçamento. Então, quanto mais periódico a gente conseguir, né, claro que nem sempre é fácil, né, nem sempre é possível trabalhar com essa periodicidade, mas a gente recomenda fazer isso pelo menos mensalmente, tá? Outra coisa que a gente sugere, né, assim, todas as cobranças, elas são feitas a partir do pedido, né, de solicitação de algum serviço, de algum serviço, de algum contrato lá que o órgão administra. E, normalmente, é no pedido em que o solicitante, ele coloca as informações ali de onde que deve ser cobrado, né, aquele serviço. Então, o que a gente recomenda é sempre no pedido, né, colher as informações necessárias para fazer a cobrança depois, né. Então, se aquela unidade, se aquele órgão trabalha, por exemplo, com conta local, a gente tentar incluir no pedido, né, que ele informe qual a conta local para que a gente consiga fazer essa cobrança de forma efetiva, sem ter que depois ficar caçando, descobrindo aonde que vai, de fato, debitar, né. A gente também está trabalhando, né, como é uma ferramenta nova, e assim, a gente fez alguns testes, né, obviamente, antes de colocar no ar, mas a gente ainda não colocou ela na real, né, para testar em todos os cenários. Então, pode ser que tenham, desde relatórios que a gente elaborou ali, né, aqueles 25 serviços que a gente tem relacionado ali, pode ser que tenha escapado algum, né, então eu tenho aqui um contrato, um serviço que não está na relação, como que faz? Beleza, passa para a gente pede para a TI incluir aqui, né. Quanto também a execução em si, né, a operacionalidade mesmo da ferramenta. Então, pode ser que surjam erros, né, pode ser que surjam cenários que a gente vai ter que tratar. Então, até pensando nisso, a gente está prevendo aí os 3 meses agora, né, já começando agora em setembro, né, cobrar os serviços de agosto, a gente até o mês de novembro, no começo de novembro, um pouco antes de encerrar o exercício, a gente vai fazer um acompanhamento disso, de tal modo que a gente vai pedir que vocês, ao lançarem essas cobranças, encaminhem para a gente, só nesse período, né, a planilha também, para que a gente consiga fazer um acompanhamento, uma conferência, né, se aquilo que está, de fato, apurado, né, despesa, se foi efetivamente cobrado, se o sistema fez os lançamentos corretos, né, da cobrança, para a gente poder ter um nível de segurança maior também, e aí quando a gente entender que a funcionalidade está funcionando a contento, né, aí a gente elimina essa obrigação adicional, tá? Bom, gente, basicamente é isso. Falei que ia ser rápido, né? Deu aí meia hora de reunião, até um pouco menos. Eu sei que tem algumas coisas aqui no chat, mas se alguém quiser levantar a mão e perguntar alguma coisa, aí eu tento aqui, eu com a equipe, com as meninas, responder. Deixa eu já passar aqui para o slide. Acho que a gente tem a equipe aqui do apoio orçamentário, não sei se todo mundo conhece, né? A gente tem a Cidinha, né, que já está aqui há um tempo com a gente, a Adriele, que está chegando nova, né, agora,
a Gisele e a Terezinha, que trabalham aqui no apoio orçamentário, é a nossa grande equipe aqui do setor, né? Então, se alguém tiver dúvidas, quiser levantar a mão, pode fazer, a gente tenta, com as meninas aqui, a gente tenta responder, tá bom? Enquanto isso, eu vou olhando aqui o chat. Vou voltar aqui no começo. Tô mandando do Renato, né, que se a gente vai disponibilizar, vamos sim, do Renato, acho que o Hector já respondeu, né? O Michele tem que solicitar os perfis, tá? Ele não vai automático, não. Beleza, a Mônica já respondeu. Obrigada, Ah, Danilo. tá. Tô indo aqui devagar no chat. Bom, o Renato está perguntando, né, se os CEOs das unidades serão incluídos, né? De que maneira no formulário? Os devemos fazer a sistemática de maneira oficial. Em relação a efetivar, teríamos que enviar essa demanda ao nosso prefeito, vice-prefeito. O Renato, com relação aos CEOs das unidades, tá, eles podem estar no mesmo relatório, tá? O mesmo que você usa para cobrar os da reitoria, pode incluir o das unidades também, pode ser uma planilha só. Inclusive, precisa ser, né, Mônica, uma única planilha, né, para o sistema operar, ou ele opera com duas abas, que nem a gente faz? Isso, uma planilha só. Uma planilha só, né, tem que consolidar. Com relação à aprovação, não precisa ser o ordenador não, viu, Renato? Quem gerencia ali o contrato, né, alguém que cuida, que normalmente faz a cobrança, né, que faz a conferência, enfim, que aprova os lançamentos dessas cobranças. Tá? Não, a efetivação não vai ser feita pela gente, não. Em alguns casos, de alguns serviços aqui da DGA, sim, mas no geral, não. A própria... Assim como vocês já fazem hoje, né? Acho que a maioria das cobranças de vocês já efetivam por aí, né? Vai continuar sendo, tá? A gente não vai mudar essa dinâmica, não. A gente só está mudando o sistema mesmo, a funcionalidade. Né? Ao invés de fazer aquelas transferências, né, manuais, né, um a um, a gente está criando essa tela nova aí, com a possibilidade de lançar no agrupado ou de subir a planilha. Então, é basicamente o modo, a ferramenta de cobrar que a gente está mudando, mas continua sendo os mesmos atores, tá? Acho que eu esgotei. Gente, do chat aqui, acho que era isso. O Hector colocou no chat um formulário de avaliação, tá? Como a gente está fazendo pelo do Corp, eles pedem para preencher, tá, esse formulário de avaliação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser levantar a mão, eu abro mais esse momento, senão a gente já encerra o treinamento, e aí, assim, só reiterando, né, a gente já vai colocar essa funcionalidade no ar, né, a ideia é que agora, né, finalizando o mês de agosto, a gente já tenha relatórios de cobranças para serem realizados referente ao mês de agosto, né, aquelas unidades que trabalham mensalmente, né, já tem, então, a partir do relatório de agosto, a gente já pede para usar essa ferramenta. Inclusive, a gente conta que vocês usem até para que a gente tenha um pouco desse retorno da funcionalidade na prática, né, se precisa fazer algum ajuste, se tem algumas coisas. A gente já tem algumas melhorias identificadas, né, que a gente está passando. A Mônica falou na apresentação dela da questão de ter uma única cobrança no mês, né? A gente está trabalhando, né, tem lá listada uma melhoria para permitir mais cobranças ao longo do mês, né? Então, quem quiser trabalhar até com periodicidades menores, que a mensal daria para fazer, e também, às vezes, precisa lançar algum relatório complementar, alguma coisa, né? Então, a ideia é que o sistema ele faça ali relatório 1 de agosto, relatório 2, coisa do tipo, né? Ele tem uma sequência assim. Mas com o uso mesmo, conforme vocês forem usando, a gente vai perceber outras necessidades de melhoria aí para o sistema. Então, começa a usar agora, já em setembro, né, para os relatórios a partir de agosto. Nesses primeiros meses, né, até ali o mês de novembro, referente ao mês de outubro, a gente pede para quando vocês lançarem, né, então eu lancei e efetivei, né, vocês compartilhem com a gente, mandem para a gente o relatório, igual vocês mandavam antes,
que nesse período de acompanhamento de 3 meses, a gente vai fazer um cheque aqui, uma verificação, né, se o sistema lançou todas as ocorrências mesmo, se o que ele não lançou, ele acusou, se debitou certo, se a especificação foi certa. Então, a gente vai fazer esse confere aqui para a gente poder ter uma segurança maior de depois liberar isso de forma não supervisionada, né? O Marcos... Ô, Marquinhos, você, né? Pode perguntar. Sou eu. Isso. Boa tarde, Danilo. A minha pergunta é a seguinte: normalmente eu faço uma planilha para solicitar o ressarcimento de valores das unidades em relação a seguro internacional. Uhum. E aí eu encaminho para a PO. Então, eu estou entendendo que a partir de agora eu vou entrar pelo CIAD e vou preencher essa planilha lá e com o CO das unidades para já retirar esse recurso delas direto, é isso? Isso, você já pode fazer você pode usar a mesma planilha que você faz hoje, ô Marcos. Uhum. Talvez você só precise fazer, talvez, alguma formatação nela para ela entrar naquele layout que a gente usa para cobrança. Não sei se você já usa essas planilhas que você faz, já é aquela que a gente padronizou no site, né? Não, ainda não. Ou se é uma específica. Isso. É uma específica, né? Uhum. Assim, você pode, a partir dela, já fazer os lançamentos no sistema, né? Certo. E aí já compor ali o relatório de cobrança. Ou você pode usar essa sua planilha e desde que ela tenha esse layout, né, de CO, aquele que a gente colocou lá, né, o layout padronizado do sistema, né? CO, gerencial, a conta local quando tiver, né? Você pode também importar ela e o sistema vai compor, né? Ele vai sobrepor as informações dessa planilha na tela, tá? Tá. E mesmo assim, concomitantemente, eu devo também encaminhar essa minha planilha para a PO também para acompanhar, ou não há mais necessidade, a partir desse momento, de encaminhar Nesses primeiros meses, sim, Sim. Marquinhos. Isso. Né? Até ali outubro, a gente vai fazer esse acompanhamento, tá? Certo. Depois disso, aí se a gente tem uma avaliação, né, de que não, está funcionando bem, não está dando problema, aí não vai precisar mais. Tá? Uhum. Ah, entendi. Entendi. Perfeito, então. Obrigado. Imagina, obrigado a você. Cidinha? Danilo. Oi. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. A minha pergunta aqui é com relação aos lançamentos que a Eplan irá fazer, né? Com relação a telefonia, correios, reprografia. E, pelo que eu entendi, eles não irão lançar as contas locais. Aí eu queria saber mais uma pergunta para a Michele também, né? Porque, assim, a planilha, ela vai ter, a funcionalidade, ela tem o CO gerencial e conta local. Por que não lançar nas contas locais, se já existe lá a opção, deixar sem conta local? Eu não sei como é que isso vai ser feito, porque se a EPLA lançar somente no CO e gerencial, nós vamos ter que fazer o lançamento manual depois nas contas locais. E não é esse o intuito, né? O intuito é que faça tudo de uma vez só. Não sei se isso vai ser possível com relação a esses relatórios que estão sendo criados aí para a EPLAN. Assim, não sei, acho que a gente pode conversar depois, o Cidinha, com a Michelle, ver se ela tem essas informações quando lança os relatórios. De telefonia, não sei se ele trabalha com conta local, trabalha? Na verdade, primeiro vem todos os débitos, daí a gente requisita deles, né, que encaminhem a relação dos valores por conta local. Isso eles fazem depois para a gente. E de reprografia também, eles mandam depois um relatório à parte das contas que foram utilizadas. Entendi. Se tiver débito em conta local, daria para usar a mesma funcionalidade para já cobrar de uma única vez, né? Precisaria ver se esse relatório que serve de base, né, para cobrança desse serviço específico, se ele traz essas informações, né? Trazendo, daria também para aproveitar para fazer, né? E aí ele faz num único lançamento a cobrança das contas.
Eu não sei, acho que a gente pode conversar, acho que é só o da Eplan que tem isso, é isso? Eu acho que é só. É porque são relatórios que eles vêm poucas vezes, né? Uma ou duas vezes no ano, mas quando vem um lançamento, é um lançamento muito grande, geralmente perto do encerramento do exercício, Entendi, né? Mas para a gente ter esse controle. entendi. Eu não sei, Michele, que você levantou a mão, não sei se o relatório que você recebe tem essas informações, daria para aproveitar, né? Ou se a gente trabalha no complementar mesmo. Na verdade, assim, a gente tem essas informações sim, e a partir delas a gente recebe e passa para a Cidinha, né? Então, assim que a gente faz os débitos no CEOs, no mesmo dia a gente manda por e-mail os relatórios das contas locais, né? Ou daquele débito daquele CO, qual é o correspondente a cada conta local. A gente teria que mudar aqui manualmente os nossos relatórios, porque a gente faz o débito centralizado por CO, e não, tipo assim, 5 débitos no mesmo CO, porque cada um é para uma conta local. O que a gente pode combinar, mas aí depois a gente conversa. A gente faz o débito das unidades, manda esse mesmo relatório que a gente já mandava para vocês, e vocês fazem os débitos dos COs da reitoria com as respectivas contas locais. E aí, eventualmente, tem alteração de conta local, alguma coisa assim, porque a gente não confere esse detalhe, né, da conta local. Mas a gente pode definir e combinar isso depois certinho, entre a gente. Beleza, acho que a gente conversa para entender, porque assim, se der para aproveitar a ferramenta, melhor, né? Se não, tem casos que ela não vai cobrir tudo mesmo, né? E é o que eu falei, né? Às vezes, assim, lança um relatório, isso a gente percebe já no dia a dia, né? Assim, às vezes, dependendo do serviço que é cobrado, a gente tem ações decorrentes daí de remanejamento, de ajustes que a gente tem que fazer, porque às vezes aquele relatório, ele consumiu todo o saldo, né? Às vezes negativou um determinado gerencial, uma determinada conta, né? Eu não tenho esse trabalho meio posterior que não tem muito como fugir mesmo, né? Mas depois a gente vê, né? Entende esse relatório específico aí acho que é da telefonia, né? Que a Cidinha mencionou. E se der para aproveitar a ferramenta, melhor. Senão, a gente vê uma forma de contornar isso. Tá bom? Ok. Mônica? Não, eu só ia comentar que eu esqueci de falar, quem for usar a planilha do site de exemplo, assim, para preencher, para subir no sistema, ela vai ter um monte de linha, né? E se você não precisa apagar as linhas que não forem utilizadas, o sistema só vai importar as linhas que tiverem valor preenchido, tá? Beleza. Bom esclarecer, viu, Mônica? Cidinha, você ainda tem alguma pergunta? Só um comentário, eu não sei se ficou claro na apresentação da Mônica, quando dá algum erro, por exemplo, vem lá que não foi lançado naquele certo CO, gerencial e conta local. Tem alguns casos que a EPLAN que vai efetivar, que são algumas gerenciais específicas que a gente não pode fazer efetivação da transferência. Então, nesses casos, a gente tem que fazer, exclui, né, da planilha e faz da maneira como a gente fazia antes. Né? Vai lá, faz a transferência, pede a efetivação para a EPLAN e depois lança na conta local. Não sei se a Mônica falou, eu não consegui. Acho que ela. Só faltou essa Faltou mesmo, é verdade. observação. Desculpa, Mônica. Beleza, Cidinha, obrigado. O que der erro no sistema, o que falar assim, não consegui lançar na conta local, tem que ser feito por outros meios daí, tá? Ele não refaz aquela ação depois. Isso. Beleza, bem lembrado, viu, Cidinha, Mônica? Mais alguém? Gisele? Pessoal, boa tarde. Só complementando essa questão que a Cidinha levantou, então, as unidades, elas que vão preencher, né, no sistema, liberar e efetivar. As situações que tem trava do sistema é quando a gerencial ela é efetivada pela EPLAN e quando não tem saldo na conta local. Então, nesses casos, a pessoa, antes de finalizar, ela, né, o sistema já vai apresentar o erro nessas linhas, ela vai ter que excluir essas linhas e mandar para a gente aqui ainda
pelo e-mail da APO as situações em que não entrou no relatório, para a gente poder tratar aqui separadamente. Perfeito. É aquele que a Mônica mostrou que fica vermelhinho, né? A gente tem que excluir depois e tratar em paralelo, né? Isso. Beleza. Cidinha, você ainda tem alguma coisa? Não, acho que não. Beleza. Marquinho? Oi, Danilo, eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Por exemplo, se eu tiver que lançar 2 meses, por exemplo, agosto e julho, de algo que eu ainda não fiz, eu posso utilizar, colocar isso tudo na mesma planilha, ou eu tenho que fazer uma planilha para cada mês? Marquinho, boa pergunta, hein? Você pode... É uma para cada mês. Porque assim, como você compõe ali o mês... Porque assim, você até poderia consolidar tudo, só que ele vai aparecer, por exemplo, como uma despesa de um mês só, né? E aí, acho que na hora de lá para... Enfim, acho que como informação mesmo fica ruim, né? Entendi. Por que da minha pergunta? Porque muitas vezes eu tenho alguns outros meses que é tão pequenos valores que a gente deixa, às vezes, para fazer no outro mês. Uhum. E aí, isso foi também, já foi tratado aqui internamente. E por isso da minha pergunta, se eu posso jogar os 2 meses dentro de uma única planilha, ou se eu teria que fazer uma planilha que é referente ao mês, por exemplo, de julho, e depois eu entro novamente e faço uma outra planilha que é referente às despesas do mês de agosto. Isso. Da forma como está hoje, Marquinho, da forma que vai entrar, precisaria estar separado, tá? Uhum. O que a gente pode ver, aí seria mais uma melhoria, né? É se a gente consegue trabalhar, não sei, talvez uma especificação ou juntar os valores num único só, talvez? Não, do tipo assim, porque a gente construiu a ferramenta de uma forma que quando eu lançar, ele vai aparecer o serviço qual é e qual é a competência, né? Qual é o mês que eu estou cobrando, né? Uhum. A gente pode ver se a gente consegue trabalhar essa especificação de forma que eu consiga, nesses cenários em que eu tenho que agrupar mais meses, né? Eu ter isso, conseguir trazer isso na especificação da cobrança. Porque eu acho que a gente não tem prejuízo de informação, né? Então, assim, eu vou cobrar a unidade sabe que ela está sendo... É um débito só, mas é referente a 3 meses, por exemplo. Perfeito. Uhum. Da forma como está hoje, isso fica ruim porque você vai ter que selecionar um mês lá. Perfeito. E aí você vai lançar um valor, vai aparecer no sistema como se fosse daquele mês, quando, na verdade, ele é de um período maior. Uhum. Isso, se a unidade faz um acompanhamento, alguma coisa, como informação mesmo fica ruim, né? Certo. Da forma como vai entrar, ele precisaria estar separado por mês, né? Tá. O que a gente pode ver, vou até depois conversar aqui com a equipe, com a Mônica, se a gente consegue, porque eu acho que vai ter esse cenário também, né? Você trouxe, eu acho que isso vai acontecer em outros serviços também. Né? E se a gente consegue, eventualmente, ter alguma liberdade na especificação ali do período, de tal modo que eu consiga trabalhar num agrupado, num lançamento só, ele trazendo mais de um mês. É uma coisa para a gente discutir, tá? Entendi. O ideal mesmo é fazer o mensal, né? É o que a gente recomenda, assim, fazer uma cobrança mensal do serviço, tanto por questão não só de informação, mas também para que a gente consiga trazer uma realidade maior para o orçamento, de fato, disponível de cada unidade. Né? Então, assim, quanto menor for o delay, né, de cobrança, mais aquela informação que a unidade tem lá de saldo, ele é mais realista. Né? O problema quando a gente acumula períodos muito longos, aquilo que eu falei anteriormente, é que às vezes assim, eu estou vendo lá, a DGA tem 5 mil de saldo nessa conta. E na verdade ela já consumiu uma série de serviços, e esses 5 mil na verdade é 1.000 só. Entendi. E eu estou trabalhando com uma informação que ela está desatualizada. Se eu não tenho uma noção de que eu tenho serviços ainda a serem cobrados, né, eu muitas vezes posso me perder no... Quem faz esse controle financeiro nas unidades pode acabar se perdendo, né, e comprometendo o orçamento do órgão. Então, o ideal é sempre a gente gerenciar esse serviço e tentar fazer... eu sei que no seu caso são valores pequenos, não vai chegar muito nisso, mas sempre tentar trabalhar o mais periódico possível, ali, o tempo mais curto possível. Tá. Então, por enquanto, eu faço mensalmente e mando, faço uma de cada vez e mando.
e aí futuramente a gente vê como é que vai poder adequar o sistema para se aceita um agrupamento ou não, é isso? Isso. A gente pode verificar isso, né? Se a gente consegue fazer essa melhoria de, eventualmente, eu trabalhar na especificação do período, lá se eu consigo períodos mais dilatados ou diferentes do que o mensal, né? Tá certo. Aí a gente poderia contemplar isso, tá? Tá certo, obrigado. Imagina. A gente vê que a Mônica aqui já respondeu, né? Acho que a última pergunta da Miriam. O Miriam, vai ser disponibilizado sim, tá? A planilha. Cidinha, você levantou a mão? Você tem alguma coisa? Não, Michele. Ah, tá. Não, é que a sua tá levantada aí. Mas nem... Nossa, não toquei, não. Tá bom. Michele? Danilo, Eu. ô Mônica, também para Mônica. Já tem um campo para descrição, não tem? Sim. Ou aquilo, né? Porque assim, daí a gente até falou sobre essa preocupação nossa também, porque, por exemplo, a gente vai debitar telefonia de 24 inteiro. Então, a gente colocaria qual competência ali? A gente pensou em colocar a competência do mês que a gente está fazendo, agosto de 25, e aí colocar na descrição, por exemplo, despesas de telefonia referente à taxa de manutenção de serviço do período de janeiro a dezembro de 2024, por exemplo. Então, além de você mencionar o serviço que você já seleciona ali, além de já especificar esse serviço, que é a taxa de telefonia, tem um outro campo para descrição, que seria a descrição da TD, né? Que vai ficar lá na TD no campo descrição. É isso, né, Mônica? Isso mesmo. Ah, ele já tem, então, Mônica, eu não vi, desculpa. Tem um campo de descrição. Daí, Ah, nesse tá. caso assim, vai ficar um mês para você consultar, né? Ou se você quiser ver Entendi. que é aquele mês, mas a descrição é livre. Ah, entendi. Então, ô Marquinho, ó, eu volto lá à minha orientação, tá? Daria até para trabalhar com a especificação. Mas volto àquela minha recomendação anterior, né? Sempre que possível, Michele, eu sei que seu caso é diferente lá, porque, enfim, a informação que chega para você é anualizada, né? Mas os órgãos que gerenciam serviços mesmo, tentar trabalhar sempre com uma periodicidade, pelo menos mensal, né? Porque a gente consegue, enfim, a gente consegue trazer, de fato, essa informação lá para a unidade, a gente consegue fazer com que as unidades, os órgãos, eles tenham o seu orçamento disponível, de fato, mais realista, como está disponível mesmo, né? Menos distante do que da realidade, né? Porque, Ok. pelos motivos que eu já falei. Mas é isso mesmo, viu, Danilo? Só complementando, a gente sofre, entre aspas, dos mesmos problemas. Aqui a gente vai debitar, a gente consulta antes o saldo total da 0801, 0803 e todas as 08s das unidades antes de fazer os débitos. E a gente faz essa análise. Tem unidade que, de fato, fica zerada na 0801, 0803 inteiras, assim, com os débitos anualizados. A gente já está trabalhando para tentar trazer isso mais próximo da realidade também, embora o nosso caso seja diferente, a ideia não é que seja exceção, não, mas trazer pelo menos para trimestral. Sim, beleza. Tem uma pergunta do Anderson, contas com saldo negativo, ainda será permitido efetivar débitos na nova funcionalidade? Ô, Mônica, acho que na sua apresentação ele não deixa, né, no módulo, né? Ele usa a mesma regra do sistema. Se você fosse fazer o lançamento lá na opção de conta local e ele restringisse, é a mesma regra. A gente usa. É como se estivesse fazendo por aquele caminho, né? Então, se hoje não pode, não vai poder também. É que o Anderson, acho que ele lança hoje, ele não lança conta local, né, naquele modelo que ele trabalha. Acho que ele trabalha nas gerenciais, na gerencial permite negativar, né? Claro, ele bloqueia todo o orçamento da unidade, mas ele deixa cobrar, vamos dizer assim. Isso ainda vai acontecer? Você lembra, na regra, como que tá? Eu não lembro como é que tá a regra de você fazer pelas opções de tipo de transferência, de lançamento, mas eu sei que ele vai seguir a mesma regra, Ele vai assim, seguir a mesma regra, a né? mesma regra, então se tem alguma restrição hoje, vai continuar tendo nesse novo caminho. Esse caminho seria só um atalho, em vez de você fazer uma transferência, né, de débito e crédito do orçamento e lançamento de conta local, faz um caminho só, mas as regras foram mantidas. Eu não vou saber dizer o detalhe dessas regras. Eu estou entendendo, viu, Anderson, respondendo a sua pergunta, que assim, se hoje você opera, você consegue
negativar lá, não tem mudança de regra, tá? Você consegue negativar uma gerencial, em tese ele vai fazer também. A gente vai ter que testar um pouco quando você lançar, para a gente ver, mas em tese é para ter a mesma regra. O que eu acho é que quando a gente trabalha no nível de conta local, tem algumas contas locais que ela tem controle de saldo, né? Então ela não deixa negativar, e por isso que está na demonstração que a Mônica fez lá, ela fica vermelhinha lá, né? Ela acusa um erro lá, porque no nível de conta local, ele, em alguns casos, tem controle de saldo, né? Isso mesmo, Danilo. Né? Não só complementando com os últimos relatórios que nós testamos, se a pessoa inseriu lá o campo, a transferência da gerencial e da conta local, e só a conta local estava negativa, o sistema vai transferir na gerencial, só não vai lançar na conta local. Tá. Acho que é isso mesmo, né, Mônica? Então, aí, esse lançamento da conta local que não foi feito vai ter que ser passado aqui para a PO para a gente poder lançar na conta. Mas na gerencial, o sistema não bloqueia. Entendi. Beleza. É a regra de hoje, então. Mesma Isso. Regra, né? Tá. Beleza. Danilo? Alô? Oi? Danilo, só complementando o que a Gisele falou, algumas contas, como você tinha dito, né, ele pode lançar sim e deixar negativo, né, são as contas que são da gerencial 0803, né, que é permitido. Então, nessas contas ele vai lançar e vai deixar ela negativa. Nas outras, não. Beleza. Tá ótimo. O Renato, na verdade, ele vai cobrar, tá, da unidade. Na gerencial, pelo menos, ele vai cobrar. O que vai acontecer é que, é isso que a Cidinha falou, se ela estiver trabalhando, se a unidade trabalhar com conta local, e essa conta local ela não permitir negativação, que essas contas que têm controle de saldo, o sistema vai acusar que o débito na conta local ele não foi feito. Então, isso vai ter que ser passado para a unidade, ou se for órgão reitoria, geralmente, aqui para a gente, para que a gente faça o complemento na conta local, né? Na verdade, a gente vai ter que fazer um remanejamento, né, entre contas, para ter saldo naquela conta, para poder debitar na conta. Mas o débito na gerencial, né, que é o que vai recompor a gerencial do seu contrato, ele vai acontecer, tá? Normal, como acontece hoje. Vai levar o ônus para a unidade, que quando ser negativo, ele bloqueia, né, o orçamento daquela unidade, mas isso faz parte da rotina. Quando é negativo, a gente percebe aqui, se é órgão reitoria, a gente trata, né, faz remanejamento para recompor, né, não deixar negativo e não deixar o CO bloqueado. Quando é na unidade, os financeiros da unidade também fazem isso, né? Então, a única questão é que, assim, quando tiver conta local, a depender da conta local, se ela tiver essa trava, o sistema não vai fazer o débito, né? E ele vai acusar lá uma pendência, e aí isso vai ter que ser passado para quem cuida da conta local, ou da unidade, ou para a gente aqui, para a gente tratar, né? Então é isso. Creio eu que sejam casos bem excepcionais, tá? Espero. Bom, gente, acho que é isso. O chat não tem mais nada. A gente vai disponibilizar depois para todo mundo que entrou na reunião, tá? A gravação e os slides aqui que eu mostrei. E também tem um manualzinho que o pessoal elaborou com as telas, com o passo a passo para pedir os perfis, para lançar os relatórios e para efetivar. No mais, deu um pouco menos de 1 hora, tá, de encontro, acho que foi rápido. No mais, agora é a gente começar a usar mesmo, né, já agora a partir de setembro, né, então, ao invés de mandar os relatórios por e-mail puramente, né, fazer esse lançamento, mandar para a gente esses primeiros meses só para a gente fazer esse cheque, né, e a nossa expectativa aí é que, tendo essa ferramenta operacional, ela deva agilizar bastante essas cobranças, né, e trazer um pouco mais de segurança para o processo, uma vez que evita muito digitação, né, e transferências de arquivos, que a gente sempre pode ter erros aí nesse trâmite, tá bom? No mais, eu agradeço, tá, a presença de vocês, a participação de vocês, e qualquer dúvida também, a gente tem o e-mail da PO, tá, a gente está à disposição. Qualquer coisa, mandem para a gente as dúvidas aí que a gente vai respondendo, tá bom? Então é isso, uma boa tarde para vocês e um bom resto de semana.
Obrigado. Boa tarde, boa semana. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.